Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, que bom que você e eu estamos aqui. Nesse tempo de tantos riscos e perigos, quando mais de 126 mil brasileiros já foram ceifados nesse tempo de pandemia, Deus preserva a sua vida e a minha. É claro que pessoas melhores do que nós já se foram. E se estamos aqui é porque Deus tem um plano na nossa vida. Deus tem um propósito na nossa história. E é por isso que eu quero repartir com você hoje a preciosa palavra de Deus. E convido você para abrir comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E faremos a leitura a partir do verso 9. Esse texto é a narrativa de uma viagem difícil, tempestuosa, e no meio da tempestade, lições são aprendidas. Estava assistindo a uma entrevista de Abílio Diniz, um grande empresário brasileiro, esta semana, e ele mostrando como ele era um homem arrogante, altivo, jactancioso, até passar por grandes e terríveis tribulações. E ele disse que as lições da vida nós não as aprendemos em dias de festa ou em dias que estamos celebrando grandes vitórias. As grandes lições da vida nós as aprendemos nos dias de tempestade e de aflição. Vamos ver esse relato tão emocionante que Lucas faz da viagem de Paulo a Roma. A partir do verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o norte e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo,
Pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passado um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Peço a sua gentileza para prosseguir a leitura comigo até o verso 10 do capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio, pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo, de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Amém. Meus amados, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre o tema como passar vitoriosamente pelas tempestades da vida. É fato notório que nós podemos até escolher o destino da nossa viagem, mas nós não determinamos a maneira como chegamos lá. A Bíblia nos ensina que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor.
Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, por duas vezes, no começo e no final da carta, ele demonstra o seu desejo, o seu sonho de ir a Roma, e a partir de Roma, ser encaminhado à Espanha. Entretanto, quando Paulo vai realizar esta viagem, ele enfrenta um terrível naufrágio, grandes perdas. Na verdade, a nossa vida é parecida com a viagem. Por exemplo, John Bunyan, preso na Inglaterra por 14 anos, por pregar em praça pública, escreve um dos livros mais lidos do mundo, O Peregrino. E nesse livro ele descreve a vida e a peregrinação de um homem pelos perigos da vida até chegar ao paraíso. Se olharmos a literatura secular, Homero, no seu livro Odisseia, também descreve a vida como uma viagem. A viagem de Paulo a Roma não foi uma alegoria, mas uma dramática realidade, com muitas lições oportunas para nós aqui nesta noite. E vale destacar que mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós podemos enfrentar tempestades na vida. Quando Paulo estava preso em Jerusalém, está escrito lá em Atos 23:11, que Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Era desejo de Paulo ir a Roma, e quando ele parte para esta viagem, ele enfrenta um terrível naufrágio. Mesmo que agora você e eu estejamos fazendo a vontade de Deus, é possível que mesmo assim, você e eu estejamos enfrentando amargas e dolorosas tempestades na vida. Então, com a Bíblia aberta comigo no texto lido, vamos extrair daqui algumas lições. Primeiramente, nas tempestades da vida, nós precisamos estar muito atentos aos sinais e às placas de advertência ao longo do curso desta viagem. Acompanhem comigo o raciocínio do texto. Vejam vocês que no capítulo 27, verso 10, o apóstolo Paulo vai fazer uma advertência. E a advertência é Paulo orientando de que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Aquele navio transportava trigo, aquele navio transportava 276 pessoas, e Paulo está dizendo, não vamos sair, a viagem vai ser problemática, no inverno não se navega com segurança, e a advertência foi feita, e notem vocês, que por não terem atendido a este conselho de Paulo, a esta advertência de Paulo, eles enfrentaram ventos contrários, eles enfrentaram um tufão, eles enfrentaram ameaças, eles enfrentaram perigos, eles tiveram prejuízos enormes. E aqui está a primeira lição do texto, irmãos. Deus coloca placas de advertência ao longo da nossa estrada. Se nós não a lermos, se nós não as observarmos, se nós não atentarmos para estas placas, essas sinalizações, nós poderemos correr graves riscos na vida. Pensem comigo, por exemplo, um filho que chega em casa 3 horas da madrugada, repetidamente. Isso é uma placa, isso é um outdoor, isso é uma luz vermelha, acendendo. Cuidado, perigo. Imagine você, marido que não conversa mais com a esposa que não tem mais diálogo com o marido. Isso é uma placa de sinalização. São advertências que Deus vai colocando ao longo da nossa estrada, da nossa jornada, da nossa navegação. Se nós não atentarmos para isso, desastres podem estar à nossa frente. Segundo lugar, olha o descrédito no versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Diz o texto que Paulo deu o conselho, mas
O conselho dele não foi atendido. O centurião, que comandava 100 soldados, não quis ouvir Paulo, não atendeu a Paulo, deu mais atenção ao piloto e ao mestre do navio do que ao conselho de Paulo. E aqui está um ponto importantíssimo para nós. Se nós não dermos atenção aos conselhos que emanam da palavra de Deus, ou daqueles que se levantam em nome de Deus para pregar a palavra de Deus, nós poderemos colher uma safra amarga e dolorosa na vida. Quantas pessoas que choram amargamente hoje, porque lá atrás não escutaram o conselho dos pais, não escutaram as advertências dos pregadores, não atentaram para o que Deus os advertiu em sua palavra. Mas em terceiro lugar, confiram comigo o versículo 12. A voz da maioria não é a voz de Deus. Olha o 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. É muito curioso que há um ditado popular brasileiro que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Se você está do lado da maioria, você estará sempre certo. Isso não é verdade. Nesse caso aqui, isso está demonstrado mais uma vez. A maioria daqueles que estavam ali votaram para que eles zarpassem. A despeito de Paulo ter advertido, não vai ser fácil, vai ser trabalhosa, vai ter perdas, vai ter prejuízos. E quantas pessoas, irmãos, que hoje estão colhendo dramas na vida, porque quiseram seguir a cabeça da maioria. Um exemplo bíblico clássico disso é a história do jovem Sansão. Está lá no livro de Juízes, onde ele vai fazer uma festa no casamento, contrária à vontade dos seus pais, descumprindo preceitos de respeito ao seu nazireado. Diz a Bíblia que ele deu uma festa, porque este era o costume dos jovens da sua época. Quando diz deu uma festa contrária aos princípios dele, que era um nazireu, certamente regada a vinho, bebida forte, o que ele não podia fazer como nazireu. Sempre que você quer seguir a cabeça da maioria, quando essa maioria não está orientada pela palavra de Deus, sinaliza nesse caminho desastre. Eu fui criado no interior, e a minha mãe, embora não tivesse escolaridade, tinha sabedoria. E uma máxima que ela sempre usava comigo era esta: meu filho, quem não escuta conselhos, escuta coitado. Quem não escuta conselhos, escuta coitado. E é exatamente isso que você vai notar aqui dos versos 13 a 20. Se não, vejamos. Olha comigo o verso 13, a aparente segurança. Está escrito o seguinte: soprando brandamente o vento, então zarparam. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que deve ter acontecido foi o seguinte: enquanto estão navegando, começaram a navegar, o vento vai soprando brandamente, a viagem está calma, talvez um bochicho dentro do navio. Está vendo aí, esse Paulo não entende nada. Talvez entenda um pouquinho de Bíblia, mas de navegação não entende. Olha que viagem tranquila. Tem horas que as circunstâncias parecem favoráveis à desobediência. A pessoa desobedece, não acontece nada, ela quebra um preceito de Deus, parece que está tudo bem, está tudo tranquilo, ela quase que é levada a pensar que vai dar tudo certo, mesmo na rota da desobediência. Mas em segundo lugar, note o verso 14 comigo, o perigo. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento. A crise chega, abruptamente, repentinamente, o mar se revolta, a vida se transtorna, de repente, porque não há possibilidade de você ter segurança na desobediência. Não tem viagem segura e chegada certa na rota da desobediência. Terceiro lugar, olha comigo a impotência, do verso 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. A ideia aqui é a seguinte: eles perderam o controle do navio. Não adianta mais querer controlar. O leme já não quer dizer mais nada.
tentam ir para o norte e vão para o sul, tentam ir para frente e vão para trás, tentam ir para a direita e vão para a esquerda. A coisa fugiu do controle. É assim a vida. Sempre que nós não lemos as placas, se perde o controle. A vida perde completamente o rumo, fica de ponta cabeça. Quarto lugar, vem em consequência disso o prejuízo. Olha comigo os versos 18 e 19. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviava o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E esta armação do navio eram os móveis, coisas que estavam ali, que eram úteis e necessárias numa situação normal, mas que agora, na iminência do risco e do naufrágio, em vez de ajudar, atrapalhava. Então tudo aquilo que ornava, tudo aquilo que servia de utensílio naquele navio, já foi jogado fora. Eles estão agora precisando descartar coisas que para eles eram importantes. Prejuízo. A rota da desobediência traz prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo espiritual, prejuízo moral, prejuízo financeiro. Mas tem mais. Olha comigo o versículo 20. A desesperança total. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. O ponto aqui, meus irmãos, é este. Chega uma hora que a pessoa é nocauteada. Chega uma hora em que a pessoa entrega, joga a toalha. Chega uma hora em que ela não tem mais saída. A desesperança entra. A esperança de livramento acaba. A morte mostra carranca. Não leu as placas. Não observou os sinais. Não atentou para as advertências. Seguiu em frente, apesar de ser advertido a não sair. O resultado é desespero, é desesperança. É o fim da linha, é o fundo do poço, é a angústia plena. Pois bem, dito isto, vamos olhar a segunda lição desse texto. Nas tempestades da vida, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias e nos levantarmos como encorajadores. Chama a sua atenção para isso, porque a tempestade está aí, a crise chegou. E agora? O que vai fazer? Você vai se desesperar? Você vai jogar a toalha? Você vai dizer, não, acabou, não tem mais chance, não tem mais esperança, não tem mais saída? Vamos ver o que Paulo fez nessa circunstância. Em primeiro lugar, na tempestade, quando todo mundo está sem esperança, você precisa se levantar para encorajar as pessoas a viver, a olhar para frente, ainda tem uma esperança, a se levantar do chão, a sacudir a poeira, a pôr os olhos em Deus. Veja comigo os versos 21 e 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Claro que Paulo não deixou passar em brancas nuvens, em brancas letras, a oportunidade de puxar a orelha deles e de exortá-los. Está vendo? Vocês não atentaram para o que eu orientei, nós estamos colhendo as consequências. Porém, Paulo não ficou só nisso não. Porque às vezes a gente pode adotar essa postura negativa. Está vendo aí, ó, bem feito, agora aguenta, agora sofra as consequências. E em vez de trazer uma saída, trazer uma solução, abrir uma clareira, acender uma luz de esperança, tem gente que só fica no negativo, na advertência. Eu avisei, eu falei, agora não tem mais jeito. Não, olha comigo, por favor, versículo 22. Olha a conjunção adversativa do 22. Mas, já agora os aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Oh, amados irmãos, que princípio importante que Paulo está nos dando aqui. Quando a esperança das pessoas se dissipa, é hora de tirar os olhos dessas pessoas da crise,
da circunstância e, em vez de ficar só procurando um culpado, é hora de buscar uma solução. Uma solução. Tira os olhos da crise, adverte-se, olha, a crise é fruto da desobediência, mas apesar da desobediência, é hora da gente tomar uma nova atitude, buscar uma saída, buscar uma solução, encontrar uma resposta. Então, o que Paulo está dizendo é que apesar da crise, ainda há esperança, com Deus sempre há esperança. Segunda coisa, na tempestade você precisa abandonar o medo e pôr a sua confiança em Deus. É o verso 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo. O medo, irmãos, drena as nossas energias. O medo é mais do que um sentimento, diz Paulo, que o medo é um espírito atormentador. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Há muitas pessoas paralisadas pelo medo. Medo da Covid, medo do desemprego, medo da falência econômica, medo da crise conjugal, medo da família, medo dos problemas da vida, medo do futuro do país. Tem tanta gente hoje sem ânimo para viver, sem esperança para o futuro, rendidas ao medo. Paulo diz, para com isso, tenha bom ânimo, renove o ânimo, mexa com o seu coração, no sentido de alimentá-lo com a esperança da presença de Deus e da providência de Deus. Terceiro lugar, na tempestade, é hora de você abrir os olhos para ver a intervenção de Deus. Se você perceber, no verso 23, Paulo diz assim, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu acho isso fenomenal, porque Paulo tem noção de quem ele é. E ele vai dizer que ele é de Deus, de quem eu sou. Ele é propriedade de Deus. E Deus tem muito zelo por aquilo que é dele. E a quem eu sirvo, ele sabe a quem está servindo. É hora de você perguntar se você pode dizer isso. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Esse Deus é o Deus que retrata para nós o seu cuidado. E ele diz, esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenhas medo. É preciso que compareças diante de César. Em outras palavras, Paulo, a tempestade não mudou a agenda de Deus. A tempestade não mudou o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você compareça diante de César e dê testemunho em Roma. Então, Paulo, as circunstâncias carrancudas não mudaram esse plano. Preste atenção, irmãos, o nosso Deus é o Deus que envia livramentos. Até hoje os anjos de Deus são os ministros. E são diáconos de Deus para servir a igreja. Talvez você não os vê. Talvez você não os identifica. Mas quantas vezes os anjos de Deus estão nos livrando? De um acidente, de uma contaminação, de um perigo, de um naufrágio. É hora de você tirar os olhos das pessoas só da crise, só do perigo, só da tempestade e colocar os olhos dessas pessoas num livramento da providência de Deus. Tem tempestade? Tem, mas tem anjo de Deus também. Tem fornalha? Tem sim, mas tem o quarto homem também. Tem cova dos leões? Tem, mas tem também o anjo de Deus lá fechando a boca dos leões. Tem luta? Tem sim, mas tem livramento de Deus, tem cuidado de Deus, tem providência de Deus, tem livramento de Deus. Mas em quarto lugar, veja comigo o verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Bom, eu quero fazer uma transição da narrativa da tempestade real no mar para
tempestade existencial da nossa alma. E eu gostaria de pensar no texto aqui, numa perspectiva espiritual, que âncoras são essas? Quais âncoras? Quais dessas 4 âncoras que hoje, nas tempestades da nossa vida, nós precisamos lançar? Em primeiro lugar, confira comigo o verso 25, a âncora da fé. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. O que é fé? Fé é a certeza que você tem que o que Deus fala, Deus cumpre. Que nenhuma das suas promessas vai cair por terra. É confiança em Deus. Deus é digno de crédito. A palavra de Deus é digna de crédito. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus faz, ninguém pode impedir sua mão de fazer. Então é necessário que você creia que se a tempestade está vindo, se a tempestade mexeu com as estruturas da sua vida, a promessa de Deus não caiu por terra. Deus é poderoso para transformar essa tempestade em coisas maiores e melhores na sua vida. Alguns de vocês aqui conhecem a missionária Edmeia Williams, uma amiga particular, há muitos anos. E Edmeia tem um trabalho social no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro, há muitos anos. Muitos anos. E um dia o telefone tocou de madrugada na sua casa, estava dando uma chuva muito forte, e ela foi então avisada de que o barraco de tábuas, onde ela assistia crianças carentes, tinha ruído, tinha colapsado, e ela foi chamada para ir lá, para ver o que estava acontecendo. Então ela levantou-se de madrugada, e ao chegar lá, para sua surpresa, o único barraco que tinha ruído com a tempestade era o barraco da missão, do trabalho missionário, do trabalho evangelístico, do trabalho assistencial que ela realizava no Morro Santa Marta. E claro que a imprensa também estava lá, e não faltaram opiniões e palavras e críticas. Mas você não é crente? E o seu Deus? Por que ele não segura esse barraco? Por que esse barraco caiu? Por que só esse barraco caiu? Você não confia em Deus? E ela disse que por um momento o coração dela ficou muito apertado. Até o momento em que uma paz inundou o seu coração e ela respondeu aos críticos. Na verdade, esse barraco veio abaixo, porque Deus não quer mais um barraco aqui. Deus quer um prédio aqui. E é o prédio que nós vamos construir. E foi o que aconteceu. O barraco caiu para que aquela tenda temporária viesse ao chão e algo mais consistente, mais sólido, pudesse ali ser construído. Tem hora que Deus derruba o nosso barraco, porque Deus quer construir coisas mais sólidas e mais permanentes na nossa vida. Isso é fé. Você saber que a crise não abala o propósito de Deus na sua vida. Segunda âncora, a âncora da adoração. Olha comigo lá no verso 35. No verso 34 e 35 eu leio: Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Eu gosto desse ponto e eu vou trabalhar um pouquinho aqui antes de entrar no 35. Porque notem vocês que o cuidado de Deus não dispensa o cuidado humano. Quem estava preservando a vida deles era Deus. Mas Paulo diz: vocês precisam comer, porque disso depende a vida de vocês. Quem cuida da gente é Deus, irmãos. E eu fico olhando nesse contexto de pandemia, quantas pessoas que acham que pelo fato de ser crente, ele não precisa se precaver. A sua fé não imuniza você. É por isso que vocês estão de máscara. Eu só não estou de máscara pregando aqui, porque pregar de máscara, para mim, é um desespero. E talvez vocês teriam que socorrer-me para um hospital, porque era possível desmaiar aqui. Mas o fato de você e eu sermos crentes, não significa que nós não temos que ser cautelosos e precavidos. Vocês têm que comer. Se vocês não comerem, vocês não vão aguentar essa não.
Agora olha o verso 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Eu acho isso magnífico, que esta é a âncora da adoração. Ele parte o pão, naquela crise toda, naquele pânico todo, naquele desespero todo, 14 dias sem saber se era dia ou se era noite, ele dá graças a Deus. Às vezes, irmãos, nós só damos graças a Deus depois que a tempestade foi embora. Nós devemos dar graças a Deus antes da tempestade ir embora. Há alguns domingos, o pastor Jailton ministrou na ceia, e eu disse para ele que eu fui muito edificado pela palavra que ele deu na ceia, quando ele menciona o fato de que o Senhor celebra a ceia antes de ir para o sofrimento do Getsemane e do drama da cruz. Ele canta antecipadamente, não depois da vitória, mas como prelúdio da vitória, como preparação para a vitória. E eu quero encorajar você, meu irmão, a adorar a Deus, apesar da circunstância. Apesar da circunstância. Foi o que aconteceu com Abraão. Imagine você que Deus chama Abraão, o nome dele é Abrão, grande pai, não tem filho. Ele espera 24 anos, não tem filho, o filho da promessa não chegou. Aí Deus vai lá e muda o nome dele para Abraão, pai de uma grande multidão, não tem filho. Ele poderia dizer: Deus, esse nome eu não aceito, esse nome não combina comigo, esse nome não é compatível com a minha realidade. Mas eu quero dizer para você que você adora a Deus, não apenas depois da vitória, mas adora a Deus como prelúdio da vitória, como garantia da vitória, como certeza da vitória. Terceira âncora, olha comigo o verso 29, a âncora da oração. E oravam para que rompesse o dia. Eu confesso, pastores, presbíteros, irmãos amados, que ao meu limitado entendimento, penso que é uma das orações mais óbvias que encontro na Bíblia. Eu não sei se você já fez essa oração para Deus, para romper o dia, para amanhecer. Porque a sensação que eu tenho é esta: se você orar para o dia amanhecer, o dia amanhece. Se você não orar para o dia amanhecer, ele amanhece do mesmo jeito. Mas por que ele está fazendo essa oração? Parece tão óbvia. Eu acho que todos nós entendemos o contexto. Tem momentos na vida que a dor está tão grande, que a angústia está tão profunda, que a tempestade está tão borrascosa, que as nuvens estão tão densas, que a dor está pulsando tanto em nosso peito, que você diz: meu Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor lança luz, ou eu pereço. O que eles estão pedindo para o dia amanhecer é pedindo solução para o problema. Uma resposta pronta e rápida para o problema. E eles estão orando, porque creem na intervenção de Deus. Qual o resultado, qual a resposta da oração? Confira comigo o verso 39. Eles oraram para o dia amanhecer. Olha o verso 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram a enseada. Em outras palavras, eles oraram para o dia amanhecer, e quando o dia amanheceu, amanheceu a solução. Saiu a resposta. Eles avistaram terra, eles avistaram a enseada, eles avistaram a solução do problema. Na tempestade, irmãos, é hora de orar. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você ora e Deus responde, você ora e Deus abre uma clareira, você ora e Deus aponta uma saída. Quarta âncora, confira comigo, verso 26, a âncora da certeza. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando a Bíblia repete essas expressões, é necessário, é uma coisa fantástica, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Era necessário Jesus passar por Samaria, era necessário eles chegarem a uma ilha. Em outras palavras, irmãos, Deus tinha uma agenda para Paulo na ilha de Malta. Havia uma necessidade lá que precisava ser suprida.
Havia gente doente lá que precisava ser curada. Havia povos pagãos ali que não falavam grego, eram bárbaros, que precisavam ouvir o evangelho. A providência para levar Paulo para lá foi carrancuda, mas o projeto de Deus se cumpriu. E Deus dá uma certeza: é necessário que vocês cheguem a uma ilha. Pois bem, queridos, vamos a uma terceira lição do texto. Aproxime-se da fogueira, ou melhor, nas tempestades da vida, precisamos nos distinguir das pessoas. Então vamos ver agora como é que Paulo se diferencia das outras pessoas que estão à volta dele. A primeira coisa é que no verso 1 e 2, quando eles desembarcam na ilha de Malta, aliás, não desembarcam, né? Uns nadaram, outros se salvaram em tábuas, outros nos destroços do navio, mas ninguém morreu, todos chegaram na ilha de Malta. E aí está escrito que ao chegarem lá, os bárbaros trataram todos eles com singular humanidade, porque acenderam uma fogueira e acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bom, imagine você o medo, depois você pular numa água gelada, porque era inverno. Segundo, além da água gelada, estava chovendo. Então, se está fazendo frio e está chovendo, a chuva também é gelada. Agora eles todos encharcados. Os malteses, os bárbaros, os trataram com humanidade. Como assim? Preparando uma fogueira para aquecê-los. E aí a primeira coisa que é muito importante é que é necessário que você se aproxime daquilo que vai aquecer você. Nas tempestades da vida, irmãos, nas lutas da vida, você precisa se aproximar de tudo aquilo que lhe dá o conforto de Deus, a segurança, a proteção. E isso está mostrando para nós a necessidade de você se aproximar. E Paulo se aproxima dessa fogueira. Mas notem vocês no verso 3, que das 276 pessoas que estavam no navio, a única pessoa que vai catar gravetos para jogar naquela fogueira, para continuar a alimentar aquele fogo aquecedor, foi Paulo. O que significa isso? O que significa isso? Amados irmãos, às vezes nós queremos desfrutar benesses para nos aquecer, mas não queremos contribuir para que este calor se mantenha. É preciso também ajuntar os nossos gravetos. É preciso você manter o combustível que mantém este fogo aceso para aquecer você. Talvez você e eu viemos aqui hoje à noite para catar os nossos gravetos, para manter essa chama acesa, para nos aquecer espiritualmente. Talvez você e eu precisemos catar alguns gravetos para aquecer o nosso relacionamento conjugal. Talvez você e eu precisemos catar os nossos gravetos para melhorar o nosso desempenho lá no nosso trabalho, lá nas nossas lides diárias. Deixa eu lhes contar uma ilustração simples, singela, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Li isso e achei fantástico. Um engenheiro desempregado lê no jornal que uma das maiores empresas da cidade estava abrindo vagas para engenharia na área dele, da sua formação. E então, ele prontamente pega o seu currículo, põe numa pasta, pega o seu carro, dirige-se à empresa. Quando ele procura a direção da empresa, disseram para ele assim: não temos mais vagas, a última foi preenchida. Nós só temos vagas agora para motorista. Ele, frustrado, botou o seu currículo dentro da pasta, voltou para o carro, e quando ele estava entrando no carro, ele pensou: bom, mas eu estou desempregado e sou motorista. Voltou lá e disse: olha, eu sou engenheiro, mas eu também sou motorista, e eu estou precisando de emprego, estou precisando trabalhar. Então, eu gostaria de pleitear a vaga para motorista. E o presidente da empresa viu essa cena, gostou do que viu, e chamou o cidadão na sua sala e disse: olha,
o senhor tem espaço aqui na minha empresa. Não o contratou como motorista, contratou como engenheiro. E aquele engenheiro se transformou num dos diretores daquela empresa. Tem hora que você precisa catar os seus gravetos, começar de baixo. Ninguém começa a subir uma escada no 10º degrau da escada, começa de baixo. Comece a catar os seus gravetos. É claro que você pode enfrentar resistências, porque diz a Bíblia que quando Paulo joga os gravetos, uma víbora salta do fogo e prende na mão do Paulo. E quando aquela víbora prendeu na mão do Paulo, os malteses gritaram uns para os outros assim: é um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não o deixa viver, vai cair, vai morrer, vai inchar. Nós precisamos ter cuidado com as víboras. E às vezes, o que aconteceu aqui é que os malteses lembraram para Paulo o seu passado. Paulo era um assassino mesmo. Está escrito lá em Atos 26, versículos 9 e 10, que Paulo encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos, dava o seu voto quando os matavam. Está escrito lá em Atos 9, verso 21, que Paulo exterminou, matou muitos dos santos em Jerusalém. Ele era um assassino. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes o diabo joga na nossa cara o nosso passado. Olha o que você fez, olha quem você era. Li num livro essa semana passada, algo que marcou muito a minha vida. Quando o diabo tentar lembrar você o seu passado, é necessário você lembrar a ele o futuro dele, que é lago de fogo. Seu passado já foi limpo no sangue do Cordeiro. Seu passado já foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Você foi justificado, você foi perdoado, sua dívida foi paga. Então você precisa, como Paulo, jogar essa víbora no fogo. Bom, mas eu quero concluir com o último ponto, mostrando que nas tempestades da vida nós precisamos ser encorajados pelas promessas de Deus. E eu queria aqui citar 4 promessas que esse texto nos apresenta. A primeira delas, no versículo 2, Deus pode levantar pessoas que você nunca viu para socorrer você na hora da sua necessidade. Meus irmãos, que princípio bonito! Deus levantou os bárbaros, Deus levantou os malteses para abençoar Paulo. Primeiro, para aquecê-lo de imediato, porque ele estava todo molhado, com muito frio. Segundo, receberam Paulo com honra. Terceiro, quando Paulo precisou partir da ilha de Malta para Roma, supriram todas as suas necessidades. Tem horas que Deus levanta gente que você nunca viu, até gente descrente, para abençoar a sua vida. Deixa eu lhes contar uma ilustraçãozinha simples para ilustrar isso. Eu estava retornando dos Estados Unidos aqui para Vitória, e eu defendi a minha tese no dia 11 de setembro de 2001, no exato momento que as torres gêmeas estavam sendo atingidas pelo atentado terrorista, e com a minha mudança toda já embalada para retornar no dia 12, e fiquei lá retido mais 4 dias, mas o meu colega de porta, era um missionário, estudante, colombiano, disse: pastor, o senhor podia me vender o seu carro? Eu disse: claro que posso, você faz uma avaliação dele, e o carro fica com você. Aí ele mesmo fez a avaliação e disse: pastor, seu carro vale $2.900, mas eu só tenho 2.000. Falei: o carro é seu, é o que você tem, está resolvido o assunto, pode ficar com ele. E aí ele me disse assim: então você fica com o carro até você ir embora. Eu falei: melhor para mim. Na véspera de vir embora, a minha esposa precisou ir na escola para fazer uma coisa lá que eu não me lembro o que é exatamente. Daqui a pouquinho ela me liga e diz: olha, bateram no nosso carro. Eu falei: no nosso não, porque já está vendido. E eu fiquei pensando, mas que carro...
carro que bateu? Foi uma caminhonete truque. E foi rebocada. Falei, então o carro deve estar um bagaço. Quando eu chego lá, para minha surpresa, nem arranhão tinha no para-choque do carro. Era um Toyotazinha velho. Eu tomei muita surpresa com aquilo. Peguei o carro, trouxe para a garagem. Meia hora depois chega a polícia. Esse é o carro que bateu? Eu falei, é esse senhor. Mas não tem nada não, só fique tranquilo. Não, mas não é isso não. E ele não me deu muita bola não, ele ficou no computadorzinho dele dentro do carro, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Quando terminou essa conversa dele ali, no computadorzinho, fez um cheque de $900, disse, isso aqui é do senhor, o seguro manda pagar o senhor. Deus levanta alguém que você não sabe de onde é, para que é, para ajudar você. Deus levantou os bárbaros para ajudar Paulo. Segunda coisa importante aqui, Deus é poderoso para proteger você de todo o mal. Olha o versículo 6 do 28. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Certamente aquela víbora devia ser conhecida lá, só ninguém é picado por essa víbora aqui e fica vivo. E eles disseram, vai inchar, vai cair, vai morrer. Paulo nem inchou, nem caiu, nem morreu. E eu não estou dizendo com isso que todo crente que é picado por uma cobra não vai inchar, não vai cair, não vai morrer. Eu não estou dizendo com isso que todo crente que fica doente vai sair do hospital curado. O que eu estou dizendo é que quando Deus tem um plano na sua vida, ainda que as víboras nos ataquem, ainda que a tempestade nos cerque, o plano de Deus vai ser cumprido. E Deus é poderoso para livrar você. Deus é poderoso para libertar você. Terceira promessa. As pessoas que rotularam você vão precisar compreender algo diferente na sua vida e reconhecer isso. No verso 16 está escrito, é um assassino, tem se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não caiu, não inchou, não caiu, não morreu, mudaram de plano, é um Deus. Bom, agora não é nem mais um assassino, nem um Deus, obviamente, é um servo do Deus vivo. Como ele disse, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Qual o princípio aqui? O princípio é este. Se você cuidar da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. As pessoas que acusaram você, que falaram mal de você, que censuraram você, que lançaram juízos imprecatórios sobre você, vão ter que retornar a você e mudar de opinião a seu respeito. Como aconteceu com Jó. Os amigos acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco, de explorar as viúvas e os órfãos. E Deus diz, vocês vão lá naquele homem que vocês criticaram, para que aquele homem que vocês criticaram orem por vocês, porque é a oração daquele homem que eu vou ouvir. E eles tiveram que ir lá em Jó, mudar a opinião acerca de Jó, para Jó interceder por eles. Eu quero dizer que quando você anda com Deus, Deus vai honrar sua vida. Me lembra a história de Agostinho, depois da vida devassa que ele viveu, depois da conversão dele, diz que certa feita ele caminhava pela rua, e uma das mulheres com quem ele tinha casos amorosos, saiu gritando, rua fora, Agostinho, Agostinho, e ele seguindo, Agostinho, Agostinho, e ele seguindo, Agostinho, sou eu. E ele virou e disse, não, mas eu não sou eu mais. Aquele homem morreu, agora eu sou outro. As pessoas vão ter que mudar de opinião a seu respeito. Mas ultimamente, terminando, última promessa, é que a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Malta não foi o território do naufrágio, Malta foi o território da oportunidade. Foi Deus quem levou Paulo, e não a tempestade, para a ilha de Malta. Lá tinha um homem doente, o pai do prefeito. Lá tinham outros enfermos, Paulo orou por eles, eles foram curados. Entenda uma coisa, irmão, quando você faz um plano e as coisas mudam, entenda que o seu plano pode ter sido frustrado, mas o de Deus não. Deus vai cumprir a sua vontade.
Deus vai cumprir o seu propósito. E aquilo que parecia ser uma tragédia na sua vida, pode ser o grande tempo da oportunidade de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.